Olá pessoal, me chamo Hugo Gomes, tenho 26 anos e hoje eu sou engenheiro eletricista. Fui aluno do Rodrigo na época de escola, tanto no ensino fundamental, assim como no ensino médio. O Rodrigo me ajudou bastante nesse período. Antes de eu iniciar as aulas com ele, estava com um período bastante conturbado na minha vida escolar, estava passando algumas dificuldades, tanto para a questão de aprendizado em si, como também de motivação. E o Rodrigo chegou num momento em que realmente estava com muita dificuldade e foi fundamental essa chegada dele, pois o diferencial que eu vejo do Rodrigo é que ele não pensa apenas no aspecto do ensino, mas também no aspecto humano do aluno, né? Antes de nós iniciarmos nossas aulas, ele primeiro buscou entender, né, do que eu gostava, do que eu não gostava, né? Então ele tentou me abraçar ali como pessoa, né, e aos poucos ele foi me conquistando, né? No que eu digo, no sentido de realmente era uma pessoa que eu podia ter confiança, né? De mostrar para ele quais eram as minhas inseguranças, né? E a partir disso a gente criar aquele vínculo de confiança, aluno, professor, professor, aluno, ao ponto de as aulas dele ficarem bem mais fluídas, né? E além disso ele conseguir aplicar a metodologia dele de ensino, que foi bastante positiva para o meu aprendizado. O engraçado é que hoje eu sou engenheiro, né? E as disciplinas que eu tinha mais dificuldade na época eram justamente as exatas, né? Matemática, física, geometria. E justamente foram nessas disciplinas em que eu tive o maior sucesso, né? Quanto falando do Rodrigo. Como eu já mencionei anteriormente, né, o Rodrigo tinha muito isso de abraçar o aluno, né, e de ficar bem próximo, realmente de virar um amigo, não é à toa que eu já sou amigo dele, né. Fui aluno dele no período de escola, cheguei a ser colega dele no período de universidade, que quando eu entrei na universidade ele estava concluindo engenharia e eu estava iniciando engenharia. E nesse período de escola, né, justamente com disciplinas de exatas que eu tinha bastante dificuldade, já tinha esse ponto da proximidade, né, que ele criava o vínculo com o aluno. E o que eu achava bastante interessante da metodologia dele é que a gente faz uma espécie de um resumo a cada aula, né? O Rodrigo, ele pegava o caderno e ele ia fazendo uma espécie de resumo, e ao longo desse resumo ele ia dividindo em atividades que a cada explicação dele, ali por volta de uns 5, 10 minutos, que ele explicava daquele determinado tópico do conteúdo, os alunos, no caso, nós iríamos e fazíamos uma prática, né, um exercício. E a ideia era justamente essa, né, de nós ficarmos praticando, até porque a prática leva à perfeição. E aí chegava num nível que de tanto nós praticarmos, né, ficava meio que no automático. E aí quando chegava uma questão, já sabia como é que montava a estrutura de toda a questão, quais eram as variáveis importantes, quais eram as variáveis que às vezes não precisava realmente a gente utilizar para chegar em determinado valor. Então, esse período, né, que eu fui aluno do Rodrigo, esses resumos que ele fazia junto com esses exercícios práticos foram fundamentais para eu atingir notas bem altas, né, até conseguir também no final do meu ensino médio ficar ali no quadro de honra da escola, né, com esse auxílio, com essa ajuda que o Rodrigo proporcionou. Então, se você está procurando, né, uma pessoa que lhe ajude não só no aspecto do ensino, né, mas também no aspecto motivacional, no aspecto, o lado também pessoal, pode ter certeza que o Rodrigo vai ser a pessoa certa, né? Você ou que esteja procurando, ou até para o seu filho, né? Tanto ensino fundamental assim como ensino médio, o Rodrigo, acho que, como eu comentei, né, ele pega além do professor, ele realmente vira ali um psicólogo, né? E na minha visão esse é o diferencial dele. Então, se você realmente está procurando mudança realmente positiva, o Rodrigo é a pessoa certa para que você ou seu filho consiga obter êxito, sucesso, mas não só naquele dado momento, mas também no longo prazo, né? Não é só o aspecto de ele chegar, lecionar, ensinar aquele determinado conteúdo, ele realmente faz você ele virar a chave, você mudar o mindset em relação ao ensino.